A gente pode se ver tão insignificante, tão impotente em algumas coisas. Mas o Senhor nos dá esperança. Ele dá esperança para aqueles pobres pastores, para aqueles sábios do Oriente, aqueles homens que andaram meses e meses. Mas aqueles que estavam lá em Belém, os religiosos que sabiam de cor, se você ler lá na palavra, eles sabiam exatamente onde que o Cristo deveria nascer, na cidade que deveria nascer, sabiam tudo. Mas o Senhor não se revelou a eles. Ele se apresentou aos pobres de espírito. Felizes, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que tinham sede. Muitos têm faltado sacrifício. E qual é a consequência disso? Vivem uma vida sacrificada. E não é isso que Deus tem para você e nem para mim. Será que nós estamos vivendo para a glória de Deus ou estamos vivendo para nós mesmos? Diga comigo, por gentileza, boas novas de grande alegria. Amém, grandes boas novas, graças a Deus. Deus já nos abençoou através de Jesus. Com Jesus nós sabemos, nós declaramos, nós oramos, que toda aquela escravidão foi tirada. Então nós sabemos falar. Mas às vezes, nós ainda podemos manter resquícios de escravidão. Mas tudo já foi conquistado na cruz. Tudo já foi conquistado. O pecado já foi derrotado na cruz. Sendo assim, pessoal, o nosso entendimento precisa ser que o nosso problema não é o pecado ou são os problemas. O nosso problema, fala comigo, o meu problema é um problema de fé. Pois com Jesus tudo já foi vencido e foi conquistado. A gente precisa valorizar tudo que o Senhor representa, tudo que o Senhor conquistou através do seu nascimento, da sua trajetória, dos seus ensinamentos. Ele veio para morrer. Imagina só. Eu não sei, a gente não sabe, né, até qual foi o nível, a partir de quando ele teve esse nível de consciência. Que ele teve consciência de que ele nasceu para morrer. E muitos têm desprezado isso, pessoal. Muitos têm desprezado isso. Muitos perderam a ligação com Deus. São pessoas, como diz na palavra, que continuam correndo atrás do vento. São insatisfeitas. Muitas pessoas têm aceitado viver uma vida sem sentido. Muitas pessoas têm muito medo de morrer. Mas a gente aprende, pessoal, que a maior tragédia da nossa vida não é morrer, mas é viver uma vida morta. É viver uma vida sem sentido. É viver uma vida onde eu não estou desfrutando, nem aproveitando todo o sacrifício, tudo aquilo que o Senhor já fez, já conquistou por nós. Então ela ainda vive uma vida que não flui, ainda uma vida que não está agregando. Muitas pessoas, infelizmente, continuam não dando importância para Deus, não dão importância para a sua família, não dão importância para aquilo que o Senhor diz que deve ser a nossa prioridade. Não querem sacrificar. O sacrifício não é algo popular. Hoje em dia, as pessoas não gostam dessa palavra. Quando se fala de sacrifício, as pessoas não estão dispostas. E somente alguém que entendeu o seu propósito, o propósito da sua vida, é que está disposto a sacrificar. Eu ouvi uma informação que cerca de 50 países têm leis que proíbem o cristianismo. E se essas pessoas forem pegas pregando ou com uma Bíblia que seja, elas são presas e até mortas. E nós muitas vezes com tanta liberdade, com tantas oportunidades, não usamos. Nós precisamos focar na coisa certa, pessoal. Nós precisamos focar em Cristo. Porque quem não foca em Cristo,
não foca na verdade. E quem não foca na verdade, ela vive com base em mentiras, ela não enxerga as bênçãos, os milagres que ela vive diariamente. Ela não vive as bênçãos que ela vive na família dela, ela não vive as bênçãos, não enxerga as oportunidades que ela tem. Muitos estão ainda focados apenas no problema, não enxergam a vida que Deus tem guardado, que Deus tem abençoado. Então, ao invés de haver gratidão, muitas vezes tem sobrado reclamação. Ao invés de sermos gratos e viver uma grande vida, estamos vivendo uma vida vazia. O mundo, pessoal, claramente a gente vê que as pessoas estão em busca de algo verdadeiro. O mundo busca por verdade, mas a maioria está buscando no lugar errado. Há algum tempo atrás eu vi essa informação, não sei, talvez até tenha crescido, mas muitos estavam acordando na madrugada para orar com o Padre Gil. Até a informação que eu tinha ouvido falar, estava em 700 mil pessoas. Então veja que as pessoas estão buscando. Elas estão querendo alguma coisa para acalentar suas almas. Estão buscando. Quantos que poderiam buscar a Deus? Quantos que poderiam estar aqui, celebrando o dia do nascimento do Senhor? Celebrando este momento, esse marco na história. A gente obviamente não acredita nessa data, nesse dia, né? Até pelos cálculos dos próprios judeus, seria entre setembro e outubro. Mas isso não é o ponto. O ponto é quem nós estamos celebrando. Quantos poderiam estar na igreja buscando a Deus e não estão? Quantos poderiam usar, toda semana, por exemplo, nós temos o projeto Casa Firme. A pessoa poderia sair um pouco da rota dele, passar aqui 30 minutos, consagrar o seu dia, orar ao Senhor. Estamos de portas abertas sempre a partir das 5 da manhã. Enquanto há pessoas pelo mundo que têm que fazer cultos escondidos, eu já vi vídeos de pessoas que alguém conseguiu chegar com Bíblias num lugar que ninguém tinha Bíblia. Era uma Bíblia para ser dividida lá, não sei em quantas famílias, então cada família ficava com aquela Bíblia alguns dias, depois dava para outra pessoa, depois dava para outra, e assim ia girando. E a pessoa pegava a Bíblia e abraçava e cheirava a Bíblia. Porque não tinha Bíblia. E hoje, se você quiser ter 50 Bíblias, você tem. Hoje, se você quiser ter 10 versões de Bíblia, você pode ter. E às vezes uma Bíblia com uma versão não é lida, não é aproveitada. Falei esses dias, muitos não têm dado, não é o dízimo. Muitos não têm dado uma fração do seu dia para o Senhor. 1% do seu dia são 15 minutos. Muitos não têm 15 minutos para Deus. Por quê? Porque estão muito corridos. Estão muito atarefados, muito preocupados com muitas coisas. E Jesus falou que a Marta estava aflita com muitas coisas. Mas não era aquilo que ia mudar a vida dela. Era o que a Maria estava fazendo, sentada, calma, reflexiva, refletindo nas palavras de Jesus. Aquilo ia mudar a vida dela, aquilo não seria tirado dela. Alguém pode roubar o seu carro, alguém pode roubar seu dinheiro, alguém pode roubar seu celular, mas ninguém pode roubar a sua fé. Ninguém pode roubar aquilo que você colocou dentro de você, valores, princípios, ninguém pode roubar. Tanto que o Senhor falou, Maria escolheu a boa parte, aquela que não lhe será tirada. Então nós precisamos refletir sobre isso. Se nós não estivermos alinhados a Deus, pessoal, nós não faremos nada que presta. Porque é impossível. Fala comigo, é impossível. É impossível. É impossível ao homem fazer alguma coisa boa distante de Deus. É impossível. Porque a nossa natureza adâmica está sempre e somente voltada para o mal.
Então, se a gente faz alguma coisa que é boa, alguma coisa que presta, é porque nós estamos buscando nos parecer com Cristo. Esse é o único motivo, não tem outro jeito, do contrário, a gente não consegue, é impossível. Você pode ter a melhor das intenções, chega um momento que você está nervoso, que você está estressado, que você não quer fazer pelo outro, você não quer plantar uma boa semente, você não quer pagar o mal com o bem, você não quer agir em humildade, você quer ter razão, você quer estar certo, ou seja, se não for por um alinhamento, uma aproximação do Senhor, a gente não consegue, é impossível. E o diabo tem feito isso. O diabo tem conseguido muitas mentes, tem trabalhado para que as pessoas não valorizem a Deus, não valorizem a igreja, não valorizem a família. Por isso que há tantos mornos, tantos fracos, por isso que há tantos divórcios, por isso que há tantos filhos entrando na imoralidade, entrando na pornografia, por isso que há tantas pessoas viciadas em entretenimento, por isso que há tantas pessoas improdutivas, a improdutividade traz infelicidade, porque você não vê progresso, e progresso é felicidade. Quando você vê a sua vida evoluindo, avançando, aquilo te traz uma energia, um ânimo. Quando você vê que as coisas estão acontecendo, devagar, mas está lá na solidez, no dia a dia, aquilo te motiva a fazer mais. Você vê que hoje em dia é cada vez menor o número de pessoas que querem se casar. É cada vez menor o número de pessoas que querem ter filhos. Por quê? Porque não querem compromisso, não querem sacrifício. Estão buscando a suposta liberdade. É a suposta liberdade do diabo. Porque aí é aquele tipo de situação que quando eles envelhecem, é onde estão solitários, estão arrependidos, estão frustrados. E a palavra diz, né? Se eu não me engano, em Salmos, Deus dá um lar ao solitário. Aquele que... Quantos que nesse dia, pessoal, talvez você tenha histórias muito tristes que lembram essa época. Talvez a sua infância, você viveu momentos muito desagradáveis nessa época do ano. Para muitas pessoas, nessa época do ano, não traz memórias de família, de união, de coisas boas, acolhedoras, aconchegantes. Para muitos, aquilo traz uma angústia. E aí a gente vai ressignificando isso, quando nós somos intencionais. Quantos que, talvez durante muito tempo, passou os seus natais ou sozinho, ou brigando, né? E hoje nós temos a oportunidade de celebrar o Senhor com a nossa família unida, num lugar abençoado, juntos, podendo servir, podendo agregar, podemos ser bênção na vida das pessoas. Então a felicidade, ela só vai existir através de uma vida de sacrifício. Ninguém é feliz sendo egoísta. Ninguém é feliz cuidando da própria vida apenas. Ninguém é feliz não sendo uma pessoa que planta boas sementes por onde passa. É impossível ser feliz. Nós só seremos felizes com uma vida sacrificial, intencional, generosa. Disseram para a Madre Teresa de Calcutá, quando estavam vendo, né, que ela passou a vida dela na Índia servindo aquelas pessoas, aos pobres, aos doentes, aos inválidos. E disseram para ela, Madre Teresa, eu não faria o que a senhora faz por dinheiro nenhum. E ela disse, eu também não. É por propósito, é por amor, é por generosidade. Disseram para um grande pianista que tocava de forma extraordinária. Olha assim, o seu fulano, o seu pianista, eu darei a minha vida para tocar como o senhor toca. E ele disse, foi exatamente isso que eu fiz. Então as pessoas dizem que elas querem muitas coisas.
Mas na hora de botar em prática, na hora que agora é a sua vez de fazer, porque enquanto a gente está pedindo a Deus, a gente pede. Mas chega um momento que a gente tem que agir. Chega um momento de agir, muitos mostram que, na verdade, não estavam dispostas a fazer nada. Então a gente precisa aprender, pessoal, a nos desprender, a desapegar de tudo aquilo que nos trava. Tem gente que é travado para sonhar, travado para demonstrar carinho, travado para orar, travado para sonhar. Tem uma série de travas. E o Senhor veio, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Nós somos livres já somos livres. Mas muitos ainda ficam segurando lixo, coisas que não fazem sentido. Então nessa noite vamos tomar uma decisão, vou tirar da minha vida aquilo que não faz sentido. A gente só vai conseguir valorizar aquilo que tem valor, valorizando aquilo que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou. Porque senão os nossos valores, as nossas prioridades vão estar erradas. Então a gente só vai conseguir valorizar aquilo que Deus valoriza, buscando no exemplo do Senhor Jesus. Então Jesus nos mostra quais são os valores. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, o Senhor nos mostra. Diz que as criancinhas, delas é o reino dos céus. Então, daqueles que são humildes, daqueles que são puros, daqueles que pagam o mal com o bem, dos misericordiosos, daqueles que amam o Senhor, amam a sua família. Então, quando nós nos aproximamos do Senhor, a gente vai entendendo isso. E deixa eu ler para você uma palavra linda, que está aqui em Lucas 2. 2:1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Foi este, fala comigo, o primeiro. Vamos lá, pessoal, o primeiro. O primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Então, já está claro aqui, que eles eram da realeza, eram nobres. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque, vamos juntos por favor, não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. O rei dos reis num comedouro de animais. Olha só. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura, do jeito que foi dito. Depois de o verem,
contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então Deus precisou fazer um censo. Veja que eu li para você, pedi para você repetir, foi o primeiro. Então Deus fez um censo para que a profecia se cumprisse, para que o Rei dos Reis nascesse em Belém. E nós vemos esse detalhe muito importante: não havia lugar para eles na hospedaria. Traga para a sua vida, pessoal. Muitos não separam um lugar para Jesus também. Aqui não é dito que não havia quartos naquele hotel, não havia uma cama disponível, não havia lugar para eles. Então tinha lugar para outros, mas não para Jesus. Não para eles. As pessoas têm lugar para tudo. Coloca na agenda tudo, mas não tem lugar para a palavra de Deus. As pessoas estão cheias de tantas coisas, se enchem de tantas coisas, tantas informações, tantos sentimentos, tantas, mas estão vazias, porque estão vazias de Deus. Muitos até hoje não acordam e a primeira coisa que fazem no seu dia é orar. Muitos até hoje, apesar de tanta insistência, de tantas palavras de priorização, ainda não leem as Escrituras. Muitos até hoje continuam ofendidos com as pessoas, guardando sentimentos. Ou seja, a pessoa guarda tudo, menos a palavra. Não é à toa, pessoal, que infelizmente a maioria dos crentes não tem salgado o mundo, não tem mudado, não tem iluminado o mundo. Então a gente precisa analisar realmente o que realmente tem peso na sua vida. Analise quais são as suas prioridades. Porque quanto maior o peso de algo na minha vida, mais aquilo importa na minha vida. Então, o que realmente está lá no top 3, por exemplo, de prioridade, de importância? Às vezes, outras coisas têm muito mais peso na minha vida do que Deus, do que a palavra de Deus, do que os princípios da palavra que nos são ensinados. Tem gente que ainda fala, né, que não precisa de tudo isso. Tem gente que ainda fala que não acredita que tem que ser desse jeito, que isso é uma mera opinião, que as coisas não são mais assim, que as coisas mudaram. As pessoas apresentam, o diabo levanta pessoas para dar ideias, para inventar doutrinas, e tem muitos que têm público, né, e vão assistindo, vão ouvindo, vão recebendo. Por quê? Porque a gente só vai fazer, você não vai fazer aquilo que um falou, outro falou. Não, você vai fazer aquilo que você acredita. Se você não acredita, ninguém te convence. Se aquilo não entrar como uma verdade, um entendimento, pode ter 1000 pessoas falando uma coisa. Se você não acreditar que aquilo é o caminho, que aquilo é certo, você vai continuar fazendo do jeito que acredita. Isso pode ser para o bem e para o mal. O mundo fala um monte de coisas. E a gente sabe, não, isso não é certo, isso não é verdade. Mas às vezes a palavra está falando, mas a pessoa, mas não acho que é por aí não. Eu aprendi que era assim, eu nunca fui aprender, nunca fui a fundo, mas eu ouvi de um e aquilo foi interessante para mim, então eu gostei daquilo, eu vou ficar com isso. Mas não tem base bíblica. Então eu vou fazer aquilo que eu acredito. Então, a gente precisa se abrir. Eu preciso abrir, Senhor. Eu tenho que olhar os meus resultados e analisar a receita da minha vida, os meus caminhos, como está lá em Ageu. Veja onde os seus caminhos os levaram. A minha maneira de viver tem me levado a resultados diferenciados? Se não, eu preciso mudar minha receita. Eu preciso mudar meu estilo de vida. Então eu preciso me abrir para essa verdade, para eu entender.
Porque a gente não vai entender essas coisas, pessoal, pela razão. Pela razão a gente não faz nada disso. Pela razão, como é que você vai... Como Jesus, se Jesus fizesse pela razão, como é que ele ia morrer por um monte de gente pecadora, por um monte de gente que estava lá ofendendo ele, xingando ele, perseguindo ele, ofendendo ele? Não, a gente não faz. Pela razão, não. A gente faz pelo Espírito. Todo mundo aqui já teve a sensação de estar apaixonado. E quando uma pessoa está apaixonada, como é que ela fica? Ela pensa naquela pessoa o tempo todo, não é assim? Sim, pessoal? Sim ou não, pessoal? Sim. Quando a pessoa está apaixonada, ela não tira aquela pessoa da cabeça. Então é assim que tem que ser com Deus. Nós estamos conectados. Nós estamos com a nossa mente sempre lembrando, sempre pensando. E é assim que nós precisamos entender como tem que ser a nossa relação com Deus. Como uma pessoa que está apaixonada, que ela fica lembrando, que ela fica esperando uma mensagem, esperando uma ligação. É assim que deve ser a nossa relação com o Senhor. Mas tem gente que se levanta, que faz as coisas, que sai de carro, que vai trabalhar, que esquece de orar, que leva os filhos para a escola, esquece de orar com eles, que leva para dormir as crianças, não ora para dormir, não ensina a orar, não dá o exemplo, o testemunho. Ou seja, a pessoa está desconectada, ela está distante. Aquilo não é um peso, não é algo importante. Mas se eu amo Jesus, se eu estou apaixonado por Jesus, eu falo com Jesus. Eu penso em Jesus. Eu me emociono ao falar de Jesus. Eu peço direção para Jesus. Por quê? Porque eu estou envolvido. Então a gente precisa trazer para a nossa vida e tirar tudo aquilo que nos afasta dele. E dar espaço para ele nas nossas vidas. Aqui não tinha espaço para ele. Tem muitos que não colocam espaço para o Senhor. Então, os pastores, os simples, os comuns, foram os que viram a glória de Deus e se alegraram. Os sábios do Oriente glorificaram, sacrificaram a sua vida, fizeram uma viagem de quase 2 anos para estar lá. Então, os que querem Jesus de verdade, os que abrem o seu coração, são os pastores e os verdadeiros sábios. Os pastores, aqueles simples de coração, aqueles que estavam lá no campo, guardando as ovelhas. São esses que o Senhor está buscando, os de coração simples. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que estão carentes do Senhor, que querem o Senhor, os que veem a necessidade do Senhor. O Senhor está buscando esses. Os verdadeiros sábios, Daniel falou, os sábios entenderão. Os verdadeiros sábios são os que buscam a Deus. Tem gente que diz que esse negócio aí é mais uma religião, isso daí é coisa de gente ignorante, de gente que é tapada. Os verdadeiros sábios são os que buscam a Deus. O Senhor não se revelou aos do palácio e nem aos religiosos, porque era um povo duro de coração. Um povo que não queria mudar. Então vamos analisar isso na nossa vida. Vamos tomar essa decisão e dar ao Senhor o lugar que Ele merece. Dar ao Senhor o devido lugar ao Senhor. Não termina, pessoal, 2025 ainda preso a coisas inúteis. Vamos decidir terminar esse ano alinhados com a decisão de viver para a glória do Senhor. Então vamos analisar isso. Será que a nossa vida está muito cheia, que não tem espaço para o Senhor? Não tem espaço do Senhor na minha vida, não tem espaço para o Senhor na minha família. E se não tem espaço para o Senhor na minha família, eu não vou agir conforme a palavra me ensina, eu vou fazer escolhas ruins, eu vou agir de modo imaturo, irracional, reptiliano. E o Senhor não quer isso para nós. Ele veio como
como ele diz aqui, ó, os anjos. Quer ver? Ó? Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. O Senhor quer conceder o favor dEle para nós. Ele quer tirar toda a angústia, toda a solidão, toda a amargura, todo o peso das nossas vidas. A gente tem lutas e batalhas, sempre teremos, porque o Senhor não nos prometeu diferente. Ele diz que Ele veio trazer espada realmente, Ele veio trazer guerra. Mas Ele veio nos trazer a vitória também. Então nós já vencemos com o Senhor. Essa é a alegria. Quando Ele nasceu e se apresentou tão pequeno, tão frágil, Ele nos mostra que nós, pequenos e frágeis, aos nossos próprios olhos, como era Saul, como Saul se enxergava, o Senhor pode nos fazer das nossas vidas algo poderoso. A gente pode se ver tão insignificante, tão impotente em algumas coisas, mas o Senhor nos dá esperança. Ele dá esperança para aqueles pobres pastores, para aqueles sábios do Oriente, aqueles homens que andaram meses e meses, mas aqueles que estavam lá em Belém, os religiosos que sabiam de cor, se você ler lá na palavra, eles sabiam exatamente onde que o Cristo deveria nascer, na cidade que deveria nascer, sabiam tudo. Mas o Senhor não se revelou a eles. Ele se apresentou aos pobres de espírito, felizes, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que tinham sede. Quem é que andaria quase 2 anos viajando na esperança de encontrar alguma coisa, não sabiam o quê? Quem quer vencer, vence, pessoal. Quem quer agradar a Deus, consegue. Quem coloca Deus como a sua prioridade, vai para lugares muito altos. Aqueles homens se sacrificaram. Muitos têm faltado sacrifício. E qual é a consequência disso? Vivem uma vida sacrificada. E não é isso que Deus tem para você, e nem para mim. Ele quer que a gente viva uma vida de sacrifícios que geram frutos de glória, frutos de vitória. Não uma vida sacrificada que só gera frutos de humilhação e de vergonha. Então vamos nos posicionar, vamos celebrar esse dia com decisões. Não apenas um momento de ceia, um momento de estarmos juntos, de estarmos em comunhão, mas um momento de definir a nossa vida de verdade. Amém, meus queridos? Fique em pé, por gentileza. Com seu propósito nas mãos, feche os seus olhos, por favor. Hoje você tem a oportunidade de abrir o seu coração e se alinhar a Deus. Ou de manter tudo igual, não abrindo lugar para Ele. São escolhas. O Senhor é educado. O Senhor não invade nada. Será que nós estamos vivendo para a glória de Deus ou estamos vivendo para nós mesmos? Será que eu estou cheio de Deus ou cheio de mim mesmo? Cheio de preocupações, cheio de mágoas? As pessoas cheias do Senhor Jesus não são dependentes emocionalmente de ninguém. Não está bem só quando o outro trata bem, ou não fica mal porque o outro me tratou mal. Não. Nós somos livres. Nós não somos dependentes emocionais de ninguém, pessoal. Não são cheias de oscilações. Pessoas cheias do Espírito Santo não vivem cheias de oscilações. E agora está bem, outra hora está mal. Não, elas confiam, elas são intencionais, elas são gratas. A gratidão é uma prova do fruto do Espírito, é uma prova da presença do Senhor na minha vida. A gratidão é uma grande prova. A pessoa, quando ela está cheia do Senhor, a resposta dela é como Jesus. Ele responde com a palavra. Ela diz: eu já luto com a vitória. Tudo coopera para o meu bem. Tudo posso naquele que me fortalece.
Eu tenho tudo o que eu preciso. O Senhor, em seu divino poder, nos deu tudo o que nós precisamos para uma vida abençoada, para uma vida piedosa. Nós já temos tudo, pessoal. Nós já lutamos com a vitória. E aquilo que ela não tem controle, o que ela faz? Ela não se desespera. Ela vai lá e coloca nas mãos do Senhor. Eu coloco nas suas mãos, Senhor, essa situação. É esse filho que está problemático, é esse cônjuge que não quer mudar, Senhor. Essa situação que parece impossível, mas para mim é impossível, mas para o Senhor não é. Então, ao invés de eu me descabelar, ao invés de eu ficar lá amargurado, chorando, eu luto com a vitória, eu confio no Senhor, eu declaro a minha vitória, e aquilo que eu não tenho controle, eu deposito nas suas mãos, Senhor, e eu fico em paz, porque o Senhor não falha. É como Jó: louvado seja o Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor faz o que Ele quiser. E o final de Jó foi infinitamente melhor do que o seu começo. Então, ninguém dá mais do que Deus, pessoal. Ninguém faz mais do que Deus. Então, se a gente confia e alinha a Ele, a recompensa que vem para nós é infinitamente superior àquilo que nós sofremos e passamos. Nós precisamos acreditar, é o que a gente acabou de falar. Não adianta eu falar, não adianta você falar, eu preciso entender aquilo, eu preciso me abrir. É isso, Senhor. Eu não tenho feito isso, eu não tenho confiado no Senhor, eu não tenho pago o preço certo, eu não tenho sacrificado, mas eu tenho vivido uma vida sacrificada, Senhor. Eu não tenho renunciado às minhas paixões, aos meus sentimentos, mas eu estou perdendo os melhores anos da minha vida, com mágoas, com rancor, com afastamentos, com medos, me frustrando de projetos, me frustrando de viver um casamento abençoado, me frustrando de viver uma vida abundante. Então eu vou deixar, Senhor, nas suas mãos aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer. Eu tenho que ter autorresponsabilidade. Eu vou perdoar, eu vou colocar o Senhor na minha vida, porque como está lá na palavra, o Senhor não é uma parte da minha vida, Ele é a minha vida. Se não me engano, Deuteronômio 30, 20, o Senhor é a sua vida. Então o Senhor é a minha vida. Mas às vezes a gente não tem espaço para Ele. Às vezes a gente não tem horário na agenda para Deus, para Jesus. Isso é uma tragédia anunciada, pessoal. Se Deus não fizesse nada, mais nada nas nossas vidas, já seria o suficiente, porque Ele já se sacrificou por nós. Ele já nos tirou da escravidão, então a gente tem que lutar também as nossas guerras. Ele já venceu, Ele já nos resgatou, Ele já nos tirou das garras do inferno e do diabo. Ele nos deu uma chance, uma oportunidade de viver uma vida poderosa. Então, depois do que Jesus fez por nós, o que seria mais importante? Então vamos celebrar o Senhor, mas celebrar com atitudes. Lá em João a palavra diz que se vocês me amam, se eu disse que o Senhor é tudo para mim, se eu amo o Senhor, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. O amor é provado com obras. Você não mostra, você não diz que você ama a sua esposa porque você dá um presente ou manda flores para ela. Você mostra o seu amor cuidando dela, protegendo ela, acolhendo ela. A esposa não vai mostrar que ama o marido dela dizendo: ai amor, você é tudo na minha vida, eu te amo. Não, ela mostra no dia a dia, com carinho, cuidando da família, abençoando, aliviando, aconselhando da forma inteligente. Eu não mostro que eu amo um filho dando presentes para ele, dia sim, dia não. Eu mostro que eu o amo ensinando, sentando com ele, olhando nos olhos dele, dando segurança a ele, ensinando: meu filho, você pode muito mais. Olha nos olhos, encare os seus desafios, o papai está com você, eu estou aqui para te ajudar. Eu vou te ensinar os valores, eu vou fazer o meu melhor, eu vou te dar a oportunidade. Se eu não tive tal oportunidade, eu vou te dar a oportunidade, mas eu vou, tudo que eu puder, eu vou fazer. Quando você tiver idade, casar, for embora, aí você faz o que você quiser, mas enquanto você estiver aqui, eu vou investir em você.
eu vou fazer você um homem de verdade, uma mulher de verdade, vou botar valores em você. Então eu vou te ensinar, vou brincar, vou dar oportunidades, eu posso colocar num esporte, eu posso colocar numa música. Você não vai falar, eu queria tanto fazer isso. Não, eu vou te dar condições. Se um dia você não aproveitar, aí foi escolha sua. Mas eu vou fazer o meu máximo, o meu melhor. É isso que mostra o amor, pessoal. Então vamos andar em amor. Vamos vencer o mal com o bem. O mais feliz é o que dá. O mais feliz é o que faz. É melhor dar do que receber. Tem gente que vive esperando uma retribuição. Não me agradeceram. Não me fizeram isso. Para com isso. Para com isso. Ninguém te deve nada. Jesus já comprou tudo. Jesus já pagou tudo. Já toda a dívida. Para de ser um eterno cobrador. Ninguém nos deve nada. O Senhor já nos deu todo exemplo, Ele mandou o seu Filho para morrer por nós. Então muitas vezes está faltando essa generosidade, está sobrando egoísmo. Porque eu não gosto do que falaram, do que fizeram para mim. Vamos crescer, vamos agir com maturidade. Você não vê Paulo choramingando, Pedro choramingando, Jesus choramingando, João Batista choramingando, Filipe, Estevão choramingando, nada. Eles estavam lá para servir com a própria vida. Mais importa obedecer a Cristo do que a homens. Se formos morrer, que seja. Mas nós não vamos ceder às pressões, nós não vamos abrir mão das nossas convicções. Então vamos andar em amor, pessoal. Vamos ser generosos. Vamos dar, vamos doar, vamos abençoar pessoas. Ao invés de ficar cobrando alguma coisa, esperando de alguém, se ele não fizer, se ela não fizer, eu também não faço. Isso é coisa de criancinha. Vamos fazer o que nós temos que fazer. Vamos salgar. O que o sal faz? Ele não deixa as coisas estragarem. Então não vamos deixar mais as coisas estragarem, não vamos estragar dias, momentos, datas, relacionamentos, não vamos estragar mais, vamos salgar de verdade. Se o outro quer estragar, que ele estrague com a vida dele, mas você não estraga com a sua. Vamos iluminar. O mundo está em trevas porque está faltando luz, pessoal. Nós somos chamados para sermos holofotes, para refletirmos a glória do Senhor. A palavra diz, com o rosto descoberto, nós refletimos a glória do Senhor. Por quê? Porque a luz não é nossa. A luz é do Senhor que reflete em nós. Nós não temos a luz, mas nós refletimos ela, porque nada é por nós, tudo é para o Senhor. Então se eu não tenho salgado, se eu não tenho iluminado, se eu não tenho feito diferença, é porque tem faltado luz, tem faltado a presença do Senhor. Então vamos ser verdadeiramente sábios, os sábios do Oriente, que se sacrificaram, que reconheceram Cristo, que reconheceram o Rei. Esses foram sábios de verdade. Não eram sábios os eruditos do palácio, os religiosos que conheciam a Bíblia de cabo a rabo. Não. Eles conheciam a letra, mas eles não conheciam o Espírito. Pode ser que haja pessoas aqui que conhecem muito bem a Bíblia, que são cristãos há muitos anos, mas isso não muda nada. Jesus mesmo disse, Senhor, aqui tem muitos que dirão naquele dia, Senhor, profetizamos, expulsamos demônios, fizemos tantas coisas, e tem gente que nem isso faz, não profetizou, não ajudou pessoas, não expulsou demônios. Se aqueles que fizeram tudo isso, o Senhor diz que não conhecia eles, imagina aqueles que nem isso fizeram, que não tinha tempo para Ele, que não fez nada por ninguém, que foi um egoísta. Imagina qual é o nome que se daria para esses. Aquele que fez tanta coisa, mas com as motivações e intenções erradas. O Senhor disse, eu nunca te conheci. Então é muito sério, pessoal. Vamos ser verdadeiramente sábios. Vamos ser verdadeiramente humildes. Vamos quebrar as barreiras em nome de Jesus. Não termina esse ano com barreira com ninguém. Liga para aquele que você ainda tem barreira, acerte as coisas.
Não termina brigado com ninguém, não. Se você tem algum problema com alguém aqui, acerta. Se você tem problema com alguém do Brasil, liga e acerta. Decida se essa pessoa é diferente. Ah, o outro nem me ligou, nem fez isso, mas vai lá você, surpreenda ele. Surpreenda. É tão bom quando a gente é surpreendido, né? Você não esperava nada e aquilo vem e te surpreende. Às vezes você contrata alguma coisa, você esperava que a pessoa fizesse só aquilo, ela entrega mais. É tão bom isso. Quanto mais com pessoas, quanto mais em relacionamentos, às vezes você estava esperando que aquele dia seria um dia comum, e vem a esposa e faz um agrado, faz uma coisa nova, vem o marido e traz um presente, faz algo diferente, convida para ir em tal lugar. Olha, surpreendeu. Então vamos surpreender, porque o Senhor nos surpreende, o Senhor nos dá alegria, o Senhor nos dá paz. Vamos ajustar as coisas, vamos jogar fora tudo aquilo que é inútil e fútil das nossas vidas, vamos nos posicionar de verdade, vamos limpar o nosso coração. Vamos decidir honrar a Cristo aqui, honrar a Cristo na nossa casa, honrar a Cristo no nosso trabalho, honrar a Cristo no nosso estilo de vida. Ame o Senhor, vamos amar o Senhor, fale com o Senhor em nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é. Fale com o Senhor, abre o seu coração, fale com o Senhor. Tome decisões nessa noite tão especial. Tome decisões em nome de Jesus. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste. Hoje pra sempre reinará. Aleluia, Senhor. Teu é o reino. Tu é a glória, Senhor. Tu é a glória acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome. Mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Diga o que você sente pelo Senhor. Diga que você o ama. Diga que você o ama, que você precisa dele, que você vai ter espaço para ele. Diga, não saia daqui da mesma forma.
Você não veio aqui a mais um culto. Essa é uma grande oportunidade, pessoal, de nós alinharmos a nossa vida, de não terminar o nosso ano do mesmo jeito. Tome decisões em nome de Jesus. Todo dia é dia de decisões. Você não sabe se terá o amanhã. O amanhã não nos pertence. A nossa vida é um sopro. A palavra diz que nós não somos destruídos somente por um motivo, porque o Senhor não muda. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Se até aqui o Senhor nos sustentou, é porque Ele tem guardado. Mas muitos não vão ter o amanhã, muitos não vão terminar este ano, muitos não vão começar 2026. Não deixe para amanhã, não deixe para nada, porque eu não tenho amanhã. O amanhã não me pertence. O amanhã é um mistério. Nós só temos o agora, o hoje, neste momento, esse é o fato que nós temos. Esse é literalmente o presente. Não é o presente que está debaixo da árvore. É o presente de poder tomar uma decisão agora, que vai impactar na nossa eternidade, inclusive. Porque não dá para ir para o céu odiando pessoas, não. Às vezes eu acho, não, está tudo certo. Não está não. Se eu ainda carrego mágoas, eu não vou para o céu. Eu tenho que acreditar na palavra, pessoal. Se você tem uma rixa com alguém, o que a palavra diz? Você está indo lá sacrificar, você está indo para a igreja. Aí você lembrou, opa, eu tenho um problema. Volta, se acerta, aí você faz o seu sacrifício. Aí o Senhor vai receber. Ora, como é que eu digo que eu amo a Deus, que eu não vejo, mas eu odeio o meu irmão que eu não vejo? Se eu estou com barreira com o meu irmão que eu estou vendo aqui, ó, que eu estou vivendo, que eu moro com ele, que eu vejo ele todo dia, mas eu digo que eu amo a Deus? Como assim? Não tem sentido. Nós precisamos acreditar na palavra de verdade, pessoal. A gente não pode falar coisas que a gente não sabe, que a gente não conhece. Jó falou isso, eu falava de coisas que eu não entendia. Mas hoje os meus olhos te veem. Antes eu só ouvia falar do Senhor. Mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu entendi, Senhor. Ah, Jesus, nos ajuda em nome de Jesus. Nos ajuda a enxergar, meu Pai, a não vivermos de informações, Senhor, mas vivermos de realidade, de verdade, Senhor. De termos consciência da verdade, Senhor. Não vivermos apenas religião, apenas hábitos, Senhor, apenas enganos e mentiras. O Senhor não se apresentou aos religiosos. O Senhor, o que mais tinha problema era com os religiosos, porque o religioso não quer mudar. O religioso acha que ele é a ovelha que não está perdida, que ele é aquele que está sempre são. E o Senhor veio para as ovelhas perdidas, que reconhecem, Senhor, eu preciso do Senhor. Que estão doentes, Senhor, eu não posso sozinho, eu preciso do Senhor para me curar, para curar essas crenças diabólicas, esse passado, meu Pai, que ainda me assombra. Mas a palavra diz, esqueça o que se foi, o Senhor quer fazer algo novo. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu olho para aquelas que estão adiante de mim e prossigo para o alvo. Prossiga para o alvo, para de carregar pesos desnecessários. Não carregue pessoas, não seja dependente emocionalmente de ninguém, seja livre. Às vezes a pessoa que você está chateado, está vivendo a vida dela e nem está lembrando disso, nem está lembrando mais dessa situação, para ela já passou, já esqueceu, vamos seguir. E aí você está aí, ó, talvez há meses, há anos, carregando misérias, travando a sua própria vida, impedindo as suas orações serem respondidas, porque como é que Deus vai responder um coração que já está ocupado por rancor, por mágoa, por situações? Não vai. Um dia até estava fluindo, mas aí deixou entrar a coisa errada, aí a vida travou, as coisas vão travando, as coisas vão desandando, pessoal. A palavra não muda, ela não vai mudar por minha causa, eu tenho que mudar por causa dela. Deus não vai se ajustar a mim, eu vou me ajustar a Ele, então vamos nos ajustar. Vamos nos ajustar. Talvez você perceba que apesar de você estar numa igreja, você está distante do Senhor há muito tempo. Talvez você tenha vivido e não tenha colocado Jesus, não tenha tido espaço para Jesus na sua vida. Aproveite hoje então,
Aproveite esse momento e confesse o Senhor. Confesse o Senhor. Vamos juntos. Ore junto comigo. Diga comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, apaga o passado de vergonha, Senhor. Diga: Senhor, cubra-me com teu sangue. Recebe-me, Senhor. Recebe-me como seu filho. Escreva o meu nome no livro da vida, Senhor. Eu recebo, Senhor, como meu único e suficiente Salvador para viver com base na sua palavra, Senhor. A partir de hoje, eu me entrego, Senhor. Eu me entrego ao Senhor, e que o Senhor conduza a minha vida, e que o Senhor possa guiá-la todos os dias da minha vida. Eu creio no Senhor, meu Pai. Eu creio na salvação do Senhor. Eu sou salvo no Senhor. Eu sou salvo no Senhor. Diga a Ele: eu te amo, Senhor. Eu te amo. Diga a Ele: eu preciso do Senhor. O Senhor é o Senhor da minha vida. Se eu estou aqui, meu Pai, é pela sua misericórdia. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quais foram os meus livramentos. Você sabe. Então agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor me livrou. O Senhor me livrou das drogas, o Senhor me livrou do crime, o Senhor me livrou do adultério, o Senhor me livrou do pecado, o Senhor me livrou da imoralidade, o Senhor me livrou das mentiras, o Senhor me livrou de tantas coisas, da depressão, do suicídio. O Senhor me livrou de tantas coisas, Senhor. Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor, seja grato a Ele, seja grato à sua vida, seja grato pela sua vida, pela sua família. Seja grato por cada oportunidade, seja grato pela sua vida, seja grato pela Bíblia que você tem, seja grato pelo cérebro que você tem, seja grato pelos seus olhos, seja grato porque você tem oportunidade. Seja grato pela sua igreja, seja grato porque você tem um lugar para adorar, que você não está num daqueles países onde as pessoas são perseguidas e mortas. Agradeça. Não viva como se tudo isso fosse comum, pessoal, porque não é. Não é. Num dia como hoje, quantas famílias que estão desmanteladas, quantas famílias que têm lá filhos de pais separados, pulando de peteca, de casa em casa. Não tem estrutura emocional nem familiar. Quantas pessoas que estão sozinhas, numa casa, abandonadas, que fizeram tantas escolhas ruins que ninguém suportou estar perto daquela pessoa. Isso não é o normal, pessoal, isso não é o comum. O que nós estamos aqui fazendo não é comum, não é normal, não. Deveria, mas não é. Não é a realidade. É o ideal, mas não é o que acontece aí fora. Quantas vezes que você talvez passou natais tristes, sem nenhum tipo de comida especial, sem nenhum tipo de afeto, de carinho, de privações. E hoje você pode estar com a sua família, celebrando o Senhor, seguro, podendo plantar uma boa semente na vida das pessoas, podendo deixar um legado de glória, podendo deixar uma marca de vitória. É muita coisa boa, pessoal. É muitos e muitos motivos para nós agradecermos, que muitas vezes nós passamos batido. Aqueles sábios, aqueles pastores de ovelhas, viram num bebezinho, um estábulo, que era fedido com certeza, que devia ser velho, madeira velha, devia ter brechas entre as tábuas de madeira, devia ter animais, devia ter cocô, fezes, cheiro de animal. Você sabe como é o cheiro de animal? E eles viram um grande rei lá, pessoal. E ali estava o Rei dos Reis. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, nós te amamos, nós te celebramos, Senhor. Que o Senhor nos guie, Senhor, que o Senhor nos perdoe por muitas vezes termos tantas coisas, Senhor, e talvez nos esquecendo do principal. Nos perdoa, Jesus. Tem misericórdia de nós e nos ajude a corrigir o rumo da nossa vida.
Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a conduzir o rumo da nossa vida. Que sempre haja espaço, meu Pai, que o melhor lugar, o melhor espaço, as primícias do Senhor seja para o Senhor sempre. Eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, eu te peço. Eu concordo com as mudanças, meu Pai, eu concordo com cada pedido, cada projeto, Senhor, que o nosso povo tem apresentado ao Senhor cada dia, Senhor, todos os dias. Que o Senhor possa responder, estabelecer, meu Pai, nas nossas vidas todas essas mudanças, Senhor. Que nós possamos sair daqui firmes, focados, alinhados, alegres, gratos, corajosos, determinados, Senhor, a viver essa grande vida, a terminar este ano, Senhor, como o melhor das nossas vidas, sempre até então. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém e amém.